Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com você e sua família. O título da mensagem que vamos ensinar hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 11 e 12. Na realidade, começa no versículo 5. É sobre um centurião que morava em Cafarnaum, no qual tinha um servo, que era judeu, provavelmente, que ele estimava muito, mas estava doente, muito doente, à beira da morte. E Jesus foi, mas não entrou na casa daquele centurião, porque ele mesmo, no que diz respeito, no Evangelho de Lucas, que também fala do mesmo assunto, do mesmo centurião, no capítulo 7, no versículo de 1 a 10, que ele se humilhou, foi tão humilde e reconheceu que não era digno de receber Jesus Cristo na casa dele, porque ele era um pagão grego, não era circunciso, e nas tradições judaicas, nesse tempo de Jesus, era proibido aos judeus entrar na casa daqueles que eram incircuncisos, dos pagãos, porque se eles o fizessem, se tornariam impuros, eles não podiam fazer isso. E este centurião, comandante de cerca de 100 soldados, conforme era na época, um comandante, ele sabia disso. E no Evangelho de Lucas nos relata que ele enviou homens importantes, anciãos, chefes do povo de Israel ali, que morava em Cafarnaum, para chamar Jesus a fim de curar o servo dele. Mas ele sabia que Jesus não poderia entrar na casa dele porque ele era incircunciso e se contaminaria por causa disso, mesmo ele sendo um comandante, um chefe entre os romanos. Mas ele amava a nação de Israel e edificou até mesmo uma sinagoga para eles. Não era um homem ruim, não era um homem mau. Veja que ele edificou uma sinagoga para os judeus ali em Cafarnaum. E esse homem, ele tinha uma fé tão grande que na Bíblia toda, no ministério de Jesus, esse foi o único que Jesus teve grande admiração pela fé que ele teve. Porque nos relata a palavra de Deus que ele disse o seguinte: Senhor, através dos chefes, não sou digno de que você entre na minha casa, mas diga uma só palavra e meu servo será curado. Porque eu também sou um chefe e dou ordem aos meus soldados. Se digo a um vai, ele vai. Se digo a outro vem, ele vem. Se digo ao meu servo faça isso, ele faz. Por isso, se o Senhor disser só uma palavra, da onde o Senhor está, o meu servo vai ficar curado. Jesus ficou admirado e disse: não encontrei em Israel um homem com tanta fé. Vai, pois o servo desse centurião, ele está curado. E eles voltaram, e quando chegaram lá na casa, estava curado. Mas em Lucas não relata esses dois versículos, que é o título dessa mensagem que nós estamos pregando aqui. Mas em Mateus, sim, no capítulo 8,
começa no 5. Mas no versículo, do 5 ao 13, no versículo 11, 12, irmãos e irmãs, ali diz o seguinte, o que não diz lá em Lucas. É o mesmo centurião. Ele diz assim: do Oriente e do Ocidente virão multidões e se sentarão no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó. Mas os filhos do reino serão lançados na escuridão exterior, e lá haverá muito choro e ranger de dentes. É a respeito desta revelação de Jesus Cristo que nós queremos ensinar a você o que está acontecendo e o que vai acontecer. Revelação que o Filho de Deus trouxe da parte do Pai a todo ser humano. Serviu para ele, serve para nós e para a geração futura. Uma revelação que muitos no Antigo Testamento não sabiam, não entendiam. Porque ninguém, nem antes e nem depois, viu a face de Deus ou veio de lá, a não ser um só, Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele nasceu da Virgem Maria, uma israelita, escolhida por Deus. No entanto, a palavra de Deus nos revela, no primeiro capítulo de João, que ele, isso é revelação também, ele é o Verbo, a palavra de Deus. Ele é o Filho de Deus que já existia no Pai. Ele não veio a existir, ele já existia. Então, ele veio e se tornou uma criança. Nasceu, cresceu e exerceu o seu ministério. Começou com cerca de uns 30 anos. E conforme os estudiosos nos revelam que foi cerca de uns 3 anos a 3 anos e meio o ministério de Jesus. Ele trouxe grandes revelações. Estão escritas nos evangelhos, os 4, estão escritas também nas cartas dos apóstolos e no livro do Apocalipse. Você precisa conhecer, estudar e entender, aprender e colocar em prática, porque o que Jesus falou no versículo 11 e no versículo 12 de Mateus, capítulo 8, que nações, povos estrangeiros, interpretando a palavra de Deus, desses 2 versículos, para você e sua família, povos e nações do mundo inteiro se sentarão na mesa, no reino dos céus, com Abraão, Isaque e Jacó. Ele está dizendo a você, está dizendo a todas as nações que Abraão, Isaque e Jacó não estão mortos. Abraão, o pai de Isaque, Isaque, o pai de Jacó, Jacó, um neto de Abraão. Esses 3, sim, Deus disse a Moisés, é assim que serei conhecido em todas as nações no futuro, em todas as gerações, como Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Foi com Abraão que começou o povo de Deus a nascer, crescer e reinar. E lhe deu um território. E eles estão lá até hoje, o povo de Israel. Filhos na carne, os judeus
são filhos no sangue e na carne de Abraão, Isaque e Jacó. Estão espalhados pelo mundo. Não são a maioria dos povos, não. São a minoria. E como é pequeno o território de Israel, mas os filhos do reino, que Jesus diz, no versículo 12, que são excluídos e serão excluídos, lançados numa escuridão exterior. São lugares, e isso existe, é a ilustração de um nome, de um título, isto é, que em nossa língua nós chamamos de inferno. Inferno não designa só um lugar de sofrimento, muito sofrimento, mas são muitos lugares, são penitenciárias e prisões. Essa é a palavra correta do que significa inferno. Penitenciárias e prisões, miríades e de milhares, de toda a categoria. E essa escuridão aqui, que Jesus revela, que não tem fogo, escuridão. Também ela faz parte deste título, deste nome, inferno. Escuridão, lugar de prisão. Nós podemos entender, comparando com as cadeias, com as prisões nesse planeta. Diversas categorias de prisões neste mundo, penitenciárias e prisões, onde tem miríades e de milhares de pessoas presas, muitos inocentes aqui nesse mundo, que não é o mesmo do outro lado. A realidade do outro lado é muito diferente. Nem se pode comparar com a que nós estamos vivendo hoje. Porque tem penitenciárias que é um horror, tem cadeias que é um horror. Os presos sofrem muito e morrem. Outras nem tanto, são até de luxo, tem televisão, celular. Mas falando das penitenciárias que são rigorosas neste mundo, umas mais, outras menos, essa gente que está lá, está presa, está na escuridão. É uma linguagem simbólica, escuridão, significando que eles não podem ver o mundo aqui fora. Muitos têm sentença perpétua, nunca mais vão ver o sol e a lua. Sua família, seus parentes, seus amigos, nunca mais, estão presos. Tem categorias de prisão mesmo nesse mundo assim, que são uma completa escuridão. Tem masmorra, que são escuridão literalmente, tem de tudo. Irmãos, filhos do reino, o que ele está dizendo? Que muitos naquele tempo que estavam ouvindo suas pregações, isto é, as pregações de Jesus, viram seus milagres, souberam de tudo o que ele fazia, como ele vivia, mas não aceitaram, não receberam, não acreditaram nele, o rechaçaram, o desprezaram, entre outros, até os odiaram e o levaram à morte. Aquele povo que os desprezou foram lançados numa escuridão. Numa escuridão tremenda. Mas essa revelação não é só para eles, naquele tempo em que Jesus estava pregando. Quando João Batista já avisava, o machado está na raiz de toda árvore. A árvore que não der fruto bom será cortada e lançada no fogo. Cortada é morta, lançada no fogo é do outro lado. Uma penitenciária terrível. E existe também a segunda morte, que não é o inferno, é algo pior ainda, que será revelado no juízo final. Está lá no livro do Apocalipse, segunda morte, o tanque de fogo. Todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida de Jesus Cristo foi lançado lá. Vamos para o segundo vídeo, a fim de continuar este ensinamento importante da palavra de Deus.